Quase toda criança nasce porque alguém quis, ou porque ninguém planejou. Mas essa nasceu por um terceiro motivo, como uma tentativa de cura. Ela nasceu para ser remédio. Um remédio para tentar salvar a vida da própria mãe. Não funcionou. E o que sobrou dessa tentativa fracassada virou uma das vozes mais importantes que a literatura já teve. Em 1920, um casal ucraniano teve uma filha, por esse motivo. O nome dela era Shaya. Hoje o mundo conhece ela como Clarice Lispector. A família Lispector era judia, numa região da Ucrânia que vivia sob pogroms, ataques violentos e organizados contra judeus. Durante a Guerra Civil Russa, isso piorou, muito. E foi nesse caos que a mãe de Clarice, Mania, sofreu uma violência extrema por parte de soldados. Dessa violência, ela contraiu uma doença grave. Na aldeia onde moravam, existia uma crença popular. Uma gravidez podia curar a doença. Então os pais de Clarice decidiram ter mais uma filha. Não por amor a essa criança que ainda não existia, por esperança de cura. Segundo o biógrafo Benjamin Moser, autor de Clarice, Uma Vida, 2009, foi assim que Clarice foi concebida. Uma tentativa desesperada de remédio num corpo que ainda nem tinha nome. A cura não veio. A doença continuou avançando. Mania Lispector foi ficando cada vez mais debilitada. A família fugiu da violência na Ucrânia e atravessou o oceano até o Recife, no Brasil. Clarice tinha menos de 2 anos. Aos 9 anos, ela perdeu a mãe. Segundo Moser, Clarice confidenciou a uma amiga, anos depois, que sabia exatamente por que tinha nascido, e que não ter conseguido salvar a mãe foi algo que carregou pelo resto da vida. Na época, ser chamada de Shaya, um nome claramente judeu, pesava contra a família numa sociedade que queria empurrar os imigrantes para dentro de um molde só. Pincas virou Pedro. Shaya virou Clarice. Ainda criança, ela já carregava um nome reescrito para caber num lugar que não era o dela por nascença. Cresceu em Recife, depois no Rio de Janeiro, numa família sem dinheiro sobrando. Foi uma das poucas mulheres a entrar na Faculdade Nacional de Direito do Brasil e se formou em 1943. No mesmo ano, aos 23 anos, publicou o primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. A crítica não sabia o que fazer com aquilo. Compararam o livro a Virginia Woolf, a James Joyce. Autores que, segundo a própria Clarice, ela nem tinha lido ainda. Casou com um diplomata e passou a viver fora do Brasil por quase 15 anos. Itália, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. Ela mesma descrevia esse período como uma espécie de exílio de si mesma, vivendo como esposa de, longe da língua, longe do país, longe da escrita que a fazia sentir viva. Em 1966, de volta ao Rio, Clarice tomou um remédio para dormir e pegou no sono com um cigarro aceso na mão. O colchão pegou fogo. Ela quase morreu queimada dentro do próprio quarto. A mão direita, a mão com que escrevia, ficou seriamente ferida, quase precisou ser amputada. Levou meses para se recuperar e nunca mais teve o mesmo movimento completo naquela mão. A mulher que tinha nascido como tentativa de salvar a vida de alguém quase perdeu a própria vida, sozinha, dentro de casa. Ela morreu em 1977, de câncer, um dia antes de completar 57 anos. Escreveu até o fim. O último livro, Um Sopro de Vida, só foi publicado depois que ela já não estava mais viva para ver. Aqui vale uma pausa honesta. Nem todo historiador concorda com todos os detalhes dessa versão. Alguns estudiosos questionam a solidez das evidências que Moser usou para reconstruir o que aconteceu com a mãe de Clarice. Mas o fato central, que ela nasceu como tentativa de cura e que a cura falhou, aparece de forma consistente em diferentes relatos sobre a família, e é quase impossível ler a obra dela sem pensar nisso. Clarice escreveu a vida inteira sobre existir sem motivo claro, sobre corpos que sentem coisas que não têm nome, sobre a estranheza de estar vivo sem ter pedido para estar. Em A Hora da Estrela, ela escreve sobre uma personagem que mal sabe por que existe. Talvez ninguém realmente saiba por que nasceu. Mas Clarice nasceu sabendo, supostamente, qual era o motivo. E ainda assim, isso não foi suficiente para salvar quem devia ser salva. E quase não foi suficiente, décadas depois, para salvar ela mesma de um incêndio dentro do próprio quarto. Isso não faz de Clarice uma vítima passiva, nem reduz a obra dela a um trauma de origem. Ela mesma detestava explicações fáceis para a literatura. Mas ignorar essa história seria ignorar uma das perguntas que atravessa cada livro que ela escreveu. Talvez a pergunta não seja por que você nasceu. Talvez seja, o que você faz com um motivo que não escolheu, e que,
De qualquer forma, não te define por completo. Rapidinho, antes de você ir. Se essa história te pegou de algum jeito, tem muito mais gente assim esperando para ser descoberta aqui no canal. Se inscreve para não perder os próximos. E deixa nos comentários, você já conhecia a história da Clarice?